Nesta noite eu quero agradecer a Deus primeiramente, louvar pela vida do Tiago, por ter me dado esta oportunidade e ter dado esta confiança a mim para trazer a palavra do Senhor aqui nesta noite. Quinta-feira ele me convidou para estar pregando aqui. Foi surpresa, né? Eu não esperava, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Eu quero louvar pela vida dele, pela vida do seu pai, pela presbítero desta igreja. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero também louvar pela vida do meu presbítero que está aqui nesta noite, o presbítero Manuel, juntamente com os meus amigos, meus companheiros, o Mateuzinho, o irmão Francisco, os dois homens de Deus que têm me acompanhado. Na verdade, Deus tem dado irmãos nesta caminhada na qual Deus nos permitiu estar. Glórias a Deus. Abrindo nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo número 17, e versículo número 41. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo número 17, versículo 41. Eu creio que Deus tem algo para falar para você aqui nesta noite. Glórias a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Pois diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei-te-ei e a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras do campo da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glórias a Deus. Diga juntamente comigo: a Deus em Israel. A Deus em Israel. Glórias a Deus. Este tema que Deus colocou no meu coração é a Deus em Israel. Glórias a Deus. Deus tem colocado no meu coração este tema para estar pregando acima dele. E Deus me deu este livro, na qual está falando sobre uma batalha na qual era impossível aos olhos humanos, uma batalha entre pequeno e um grande, a batalha entre Davi e Golias. Glórias a Deus. A gente vê aqui um jovem temente a Deus. Aqui a gente vê um jovem que tem a coragem que muitos de hoje não têm, mas que deveriam ter, de enfrentar o gigante em nossas vidas. Glórias a Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E nós sabemos que Davi foi escolhido para ser rei. E ele recebeu a unção de rei. E sabemos que Davi, ele era também um jovem corajoso, temente a Deus e um jovem de boa presença. Para chegar aqui neste texto na qual a gente lemos, no contexto deste episódio e deste versículos na qual a gente leu, a gente vai ver Deus mandando Samuel a ir à casa de Jessé, porque na casa de Jessé havia um rei para Israel. Nós sabemos que o povo escolheu um rei para si. Capítulo 7 vai estar falando sobre, glórias a Deus, na verdade capítulo 8 vai estar falando sobre o povo pedindo a Samuel um rei para que governasse sobre Israel. E o povo, e Deus ouve, e Deus
Deus disse a Samuel, no capítulo 8, no versículo de número 11 diz: e disse: este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os pregará nos seus carros, como os seus cavaleiros, para que corra diante de seus carros. Na verdade, versículo 7, disse Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então o povo aqui estava já desobedecendo a Deus, já estava esquecendo do nosso Deus. Glórias a Deus. Eles escolheram um rei para si. Muitas vezes a gente faz escolhas, mas eu aprendi uma coisa, que as escolhas têm consequência. Ele escolheu o rei não da vontade de Deus, mas sim da vontade humana. O povo escolheu o rei, mas não era da vontade de Deus. Glórias a Deus. E no capítulo 10 a gente está falando sobre Samuel ungindo, na verdade, Saul como rei. Glórias a Deus. E a gente vê até no capítulo 16 que Saul, ele era um rei, estava indo tão bem, mas ele começou a se desviar dos caminhos de Deus. Ele começou a ir contra a mão de Deus. Ele começou a errar o alvo. Ele começou a errar o caminho na qual ele se constituiu a ser. Glórias a Deus. E Deus, ele não estava se agradando da forma que Saul estava governando aquele país, aquele povo. E no capítulo 16, Deus diz a Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque ali, dentre um dos filhos deles, eu tenho promovido o rei. Glórias a Deus. E a gente vai ver este rei, a qualidade mesmo de um rei. Aleluia. Então Samuel, ele começa a dizer: como eu irei? Porque se eu for, se Saul souber que eu fui, ele vai mandar me matar. E o Senhor disse a Samuel: vai a Belém e sacrifica ali um sacrifício, e convida o sacerdote e também a Jessé. Glórias a Deus. E Samuel obedeceu a voz de Deus. Ele foi à casa de Jessé. Ali houve um banquete. E Samuel começa a chamar os filhos de Jessé. E no capítulo 6 vai dizer: e sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Glórias a Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel, quando viu Eliabe, viu um homem famoso, um homem com a aparência de rei, mas só que interiormente não era como Deus queria. Porque a gente vê com os olhos humanos, mas devemos olhar com os olhos espirituais. Glórias a Deus. A gente não precisa ver a aparência para ver que realmente ele é forte ou é corajoso, mas na verdade uma pessoa forte, uma pessoa corajosa não se mostra exterior, mas sim interior. Se tem Deus no coração, ele está protegido. Se tem Deus no coração, ele é guardado e ele é poderoso. Glórias a Deus. Então Samuel começa a chamar, o Senhor rejeita Eliabe, e também Jessé chama Abinabe, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Glórias a Deus. E fez passar também a Samar, porém nenhum daqueles 7 era escolhido do Senhor para ser rei. Glórias a Deus. Então Samuel lhe pergunta a Jessé: acabaram os teus filhos? Não tem mais? Então Jessé, ele
diz: tem um. Glórias a Deus. E ele está pastoreando ovelhas no campo. A gente vê os 7 filhos de Jessé em casa, ou talvez folgando do dia de trabalho, do dia de exército, na qual Saul constituiu. Mas só que Davi, ele estava trabalhando, ele estava guardando as ovelhas de seu pai. Davi não estava em casa, mas ele também não estava fora de casa. Glórias a Deus. Ele estava pastoreando. Glórias a Deus. Então Samuel manda chamar Davi. Então Jessé manda os moços aí à procura de Davi e chama. E quando Samuel vê, o Senhor disse para Jessé: levanta-te e unge, porque este mesmo. Glórias a Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Glórias a Deus. Deus, ele escolheu Davi para ser rei em Israel. E aí sabemos que, interessante é que alguns nascem herdeiro, príncipes. E a gente vê em Mateus 2, versículo 2, que houve um que nasceu, não herdeiro de príncipe, mas ele já nasceu rei, que se chama Jesus. Então, Davi, a partir daí, ele começa a ter experiência mais do que pastorear ovelhas no curral. A partir da unção, a partir do dia que ele foi ungido para ser rei, ele vai começar a ter experiência. Ele vai estar começando um novo recomeço, uma nova história. Glórias a Deus. E no capítulo 17, a gente vê um povo amedrontado, um povo recuado, um povo que se esqueceu do Senhor, um povo que se esqueceu dos preceitos do Senhor, um povo que não estava mais se lembrando que o Deus que ele servia era um Deus poderoso. Glórias a Deus. E o tema que eu escolhi foi a Deus em Israel. Glórias a Deus. Então Davi, ele é escolhido e foi ungido para ser rei. No capítulo 17, ele vai à guerra, mas ele vai com o propósito de levar alimentos para os seus irmãos. Glórias a Deus. Só que naquele mesmo dia que ele levar os alimentos para os seus irmãos, ele vai ouvir um insulto dos filisteus. Ele vai ouvir um insulto de uns soldados dos filisteus. No capítulo 17, versículo 1 vai dizer: os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Soró, que está em Judá, e acamparam-se entre Sogos e Azecar, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acabaram no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3: e os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado. O vale estava entre eles. Versículo 4: então saiu o arraial dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça e escama, e era peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Glórias a Deus. A gente vê aqui um soldado preparado, um soldado ensinado
ensinado para guerrear. E a Bíblia vai falar que ele era guerreiro desde a mocidade. Ele foi treinado desde a mocidade. E esse guerreiro se chama Golias. Glórias a Deus. Então se levanta este homem grande, levanta este homem chamado Golias para afrontar o povo do Senhor dos exércitos. Então ele se levanta e afronta. E olha o que Golias diz para as companhias de Israel: para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu filisteus e vós servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que vem a mim, e se puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servirei. Glórias a Deus. Então este homem se levanta e todo dia ele insulta os israelitas. Escolhei entre vós um homem que desce a mim, e se ele pelejar contra mim e me ferir, nós seremos servos de vocês. Mas se nós ferir, vós sereis os nossos escravos, nossos servos. Essa afronta começou a amedrontar o povo israelita, o exército de israelitas, cujo o povo que esqueceu do Senhor. E na leitura que a gente leu, vai estar falando sobre um jovem. No versículo 41 vai falar: e o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e que ele levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço e ruivo e gentil aspecto. Glórias a Deus. Então o filisteu, ele amedrontrona o povo israelita. Glórias a Deus. E nenhum dos soldados tinha coragem de pelejar contra este Golias. Nenhum dos soldados tinha coragem de pelejar e vencer aquele Golias, na qual todo dia afrontava. A próxima vai dizer que passou 40 dias que Golias insultava aquele povo, que insultava os exércitos israelitas. Glórias a Deus. Mas um certo dia, Jessé manda Davi aí onde os irmãos deles estavam. Só que esta ida não seria simplesmente uma ida de levar pães, como sempre. Não, era uma ida na qual ele iria, mas ele também teve a coragem de dizer que ele iria enfrentar aquele Golias. Glórias a Deus. Então Davi, ele saiu de sua casa, saiu do pasto das ovelhas e foi à guerra para batalhar contra os filisteus. E nenhum dos exércitos dos soldados tiveram a coragem de Davi. Glórias a Deus. E Davi, ele se oferece. Davi, ele é atrevido. Davi, ele é ousado por Deus. Enquanto o povo estava amedrontado, enquanto o povo estava recuado com medo do Golias, Davi, que era pequeno, que não era treinado, Davi, que não tinha estrutura para vencer aquele Golias, ele se ofereceu, dizendo: quem é este discípulo de filisteus que tem a coragem de afrontar o exército do Deus vivo? Glórias a Deus. E no capítulo 17, versículo 42, ele é desprezado pelo escudeiro do filisteu, dizendo, glórias a Deus, que disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi, porque o desprezava pelo tamanho, porque Davi, ele foi para a guerra simplesmente com um cajado e 5 pedrinhas do ribeiro. Glórias a Deus. E eu fui pesquisar o que significavam essas 5 pedras. Eu encontrei que essas 5 pedras simbolizavam
5 sentimentos. O primeiro sentimento é a ira. A primeira pedra era a ira. Mas só que ele não iria enfrentar um povo com ira. Glórias a Deus. E a segunda pedra era do orgulho. E a terceira pedra era de vingança. E a quarta pedra era de ódio. E a quinta pedra, o que interessante, era o nome do Senhor. Ele abandonou essas 4 pedras primeiro e escolheu a quinta, que é em nome do Senhor. Para que o povo de Israel, para que aquele exército saberia que ainda há Deus em Israel. Para aquele povo saber que ainda há profeta na terra. Para saber que ainda há servo do Senhor aqui na terra. Para saber que ainda há crentes aqui na terra. Glórias a Deus. Enquanto o mundo vem de lá para cá, a igreja vai de cá para lá. Glórias a Deus. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que nós não esperamos os problemas vir até nós, a gente vai até os problemas. Glórias a Deus. Por quê? Porque se a gente esperar o problema vir, irmão, vai dar trabalho para vencer. Mas se a gente for enfrentar o problema da nossa vida, eu tenho certeza de que há vitória. Eu tenho certeza que se a gente for vencer este exército pelo nome do Senhor, vencer esse Golias pelo nome do Senhor, eu tenho certeza que há vitória. Glórias a Deus. E ele se encontra e o filisteu despreza, dizendo que ele era moço, ruivo e gentil aspecto. Davi, ele era humilde, irmão. Davi, ele era simplesmente um pastor. Glórias a Deus. Então, no versículo 42, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, vai falar: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28 de 1 Coríntios: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa: você foi escolhido de Deus para vencer este gigante. Este gigante simboliza a nossa vida, a batalha, simboliza as tempestades. O gigante aqui é um homem comum que Davi enfrentou, mas para nós é as dificuldades, para nós é os problemas que acontecem em nossas vidas. E Deus nos escolheu para que nós pudéssemos vencer, não pelo nome humano, mas sim pelo nome do Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. As pessoas olhavam para Davi e diziam: você não tem coragem, você não tem estrutura, você não é treinado para ser um soldado de Deus. Glórias a Deus. Mas aqui a gente vê em 1 Coríntios que Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Glórias a Deus. E eu tenho uma coisa para falar com você: você é escolhido de Deus para vencer este gigante da tua vida. Glórias a Deus. Então no versículo 43 vai falar: e disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Glórias a Deus. Então Golias desprezou Davi pela sua capacidade, pelos seus olhos humanos. Mas pelo final desta batalha a gente vê a vitória do povo de Deus. A gente vai ver os filisteus derrotados e humilhados. Glórias a Deus. No versículo 45 vai falar: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glórias a Deus. Aquele Golias era preparado, tinha escudo, tinha lança, tinha espada, tinha um escudeiro na sua frente, mas Davi foi simplesmente, glórias a Deus, só com um cajado e 5 pedrinhas. Glórias a Deus. Ele não foi usar armas humanas, mas sim ele usou a arma poderosa, que é a palavra de Deus, que é em nome do Senhor dos Exércitos.
Salmo 124, versículo 8 vai dizer: o nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Capítulo 125 de Salmo vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hebreus capítulo 11, versículo 33 vai falar: as quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Glórias a Deus. A gente não precisa usar armas humanas para vencer o Golias. A gente não precisa usar a arma emprestada, a arma do fulano para vencer o Golias, mas sim usar a palavra de Deus. Glórias a Deus, porque de acordo com a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes que corta tanto de um lado como do outro, uma espada que ultrapassa a alma e as medulas e decide os pensamentos. Glórias a Deus. Davi ele foi, mas não usou armas humanas. Golias ele era preparado, tinha armaduras. No versículo 46 vai falar: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Glórias a Deus. Isaías capítulo 52 vai falar, versículo 10: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Naquele tempo, Davi foi usado naquele momento para dizer que há Deus em Israel. No dia de hoje, Deus nos usa para dizer que há Jesus, que há um Salvador que cura, que há um Salvador que transforma o homem. Glórias a Deus. De acordo com Isaías capítulo 52, nós somos usados para que o povo possa olhar para nós e ver o brilho do Senhor em nós, e através do brilho que ele vê dizer: rapaz, é crente, aquela moça é crente, aquele rapaz tem algo diferente que eu não consigo ver, que eu não consigo pensar. Glórias a Deus. Não sabe ela, não sabe ele, que o que está em ti é Jesus de Nazaré. O que está em nós não é nada menos e nada mais do que o Espírito Santo se apoderando na nossa vida. Glórias a Deus. Então, nós somos usados por Deus aqui na terra. No versículo 47, Salmos 44, versículo 6 vai dizer: pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Zacarias capítulo 4, versículo 6: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos exércitos. O que fez com que Davi vencesse aquele Golias não foi a força humana, não foi as armaduras humanas, mas sim foi porque o Espírito do Senhor estava na vida de Golias. Glórias a Deus. Eu aprendo uma coisa com esta história, que nós devemos ser jovens usados pelo Espírito do Senhor. Eu aprendo com esta história que não devemos temer gigantes. Eu aprendo com esta história que ainda não devemos temer as dificuldades, temer as tempestades, temer aquilo que nos assombra, que aos nossos olhos te diz e vê: é impossível vencer, é impossível batalhar contra esta batalha. Glórias a Deus. Mas Deus me trouxe aqui para lhe avisar que você é um jovem, que você é uma senhora, que você é um obreiro, que tem o Espírito do Senhor na sua vida. Glórias a Deus. E que nesta noite
você possa ter certeza de que Deus está com você. E que você possa ter certeza que há Deus em Israel e também há Deus aqui no Brasil. Para que você possa ter certeza que o mesmo Deus que usou Davi para vencer Golias é o mesmo Deus que nos usa para vencer as lutas. O mesmo Deus que usou Davi para mostrar que há Deus em Israel é o mesmo Deus que nos usa para mostrar que há um Salvador que nos transforma. Glórias a Deus. Você não era nada, irmão, quando era do mundo. Você não era nada quando você estava nos vícios, nas drogas, no mal. Você não era nada. Era simplesmente uma pessoa comum. Mas quando você recebeu o dom gratuito da salvação, a partir daí você se torna filho, herdeiro do trono de Deus. A partir daí você começa a receber dons. Glórias a Deus. Aleluia. Antes de aceitar Jesus, você não é nada, mas a partir de que você aceita Jesus, você é filho de rei filho de rei e também um ganhador de almas neste país. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus me deu, agradecer ao Tiago. Glórias a Deus, não é uma palavra muito longa, mas foi Deus que colocou no meu coração que há Deus em Israel. Glórias a Deus. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, abençoar cada um de vocês, que vocês possam ter em mente que Deus está conosco. Glórias a Deus. Apesar das lutas, apesar dos gigantes que se levantam em nossas vidas, sempre tem um Deus para vencer. Sempre tem um Deus para nos encorajar quando é preciso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.